Olá, você está no PontoCast, o seu ponto certo para se desenvolver como líder. No episódio de hoje, vamos receber nosso primeiro convidado, Ronaldo Mendes, um profissional com mais de 17 anos de experiência em dados, inovação e tecnologia. É engenheiro de produção pela FEI, tem MBA em Big Data pela FIAP e uma graduação internacional em administração de empresas pela BYU Idaho. Hoje, ele lidera times como Group Tech Manager no Itaú, tem vivência internacional, é casado e pai de 4 filhos e trabalha há mais de 2 décadas como voluntário em ações de impacto social e religioso. Fique com o episódio de hoje. Sejam muito bem-vindos ao PontoCast, o seu podcast de carreira, liderança, marketing digital e tecnologia. Eu sou o Pedro Amorim e hoje eu estou aqui com o meu parceiro Kelvin Lima. Muito obrigado, muito prazer em participar. É isso aí, Pedro. Ronaldo, para começar o nosso podcast, imagino que conquistar tudo isso na sua vida, em seu currículo, exigiu muito de você. Então, conta para nós como foi a sua trajetória para conquistar toda essa experiência, desenvolver tudo isso com a liderança. Perfeito. Primeiramente, um grande prazer estar aqui. Agradeço aí, Pedro, Kelvin, pelo convite. E eu hoje sou um homem de 39 anos, né? Faço 40 anos agora nesse ano, né? Em setembro. E eu sou o irmão mais velho aí de três irmãos, né? Então, vim de família simples, né? Mas tive uma boa criação desde pequeno ali, de certa forma, né? E desde pequeno fui incentivado a estudar. Então, aprendi que o estudo ele seria a chave para nós conseguirmos conquistar alguma coisa, né? Então, vim de escola pública, né? Estudei a vida inteira em escola pública. E uma coisa interessante, né? Meu pai sempre falava que no meu tempo de estudo eu não fazia nada da vida, então minha obrigação era estudar, né? Era como se fosse o meu trabalho. As melhores notas ali, né? Exatamente. Então, eu tinha aquela obrigação de tirar boas notas. E eu tinha aquela pressão, né? Meu pai era um homem um pouco bravo, né? Então, naquela linhagem antiga, então eu tinha medo de tirar nota vermelha e em casa tomar bronca, né? Algo parecido. Então, eu sempre me esforcei, desde pequeno, para tirar boas notas, né? Então, na escola, procurei sempre ser o melhor aluno, né? Então, não estudei em boas escolas, então eu tinha aquela visão, né? Como eu estou numa escola que não é muito boa, se eu ficar abaixo, né, da média, eu estou abaixo da média de outras pessoas que estão, talvez, ali em escolas melhores. Então, consegui, né, nessa linha. Uma coisa que eu gostei desde pequeno foi o futebol. Então, algo que eu sempre joguei desde pequeno. E coloquei na minha mente que o meu sonho seria ser um jogador de futebol. E jogava bem? Jogava bem. Até, por incrível que pareça, eu jogava bem, né? E ali foi quando, de certa forma, eu despertei ali um pouquinho para a liderança, né? Porque o que acontece? O meu time sempre era muito ruim, né? Os jogadores, eu falo que eu era o melhor do meu time, né? Então, assim... 10 e faixa, né? Exatamente. Então, mesmo com um time ruim, eu conseguia motivar ali o time e a gente sempre conseguia, às vezes, bons resultados, né? A gente ganhava, às vezes, de times melhores. E aí eu lembro que eu estava já na 8ª série, né? Na época, hoje seria o 8º ano, a professora fez uma pesquisa, né? E eu era o melhor aluno da sala, né? E ela falou assim, o que você gostaria de ser quando crescer, né? Eu falei, jogador de futebol. E ela falou, que decepção, né? Um aluno tão bom, tão dedicado, né? Querendo uma carreira que nem de estudo ele precisaria, né? Foi o que ela me falou naquela época. E aí eu comecei a pensar, né? Não, será que realmente haveriam outros caminhos, né? E foi quando, no ensino médio, surgiu uma oportunidade, né? Um colega me apresentou uma escola técnica chamada ETEC, né? Na minha época era ET, né? Legal. E eu cheguei no ETEC também. Conhece a legal. ETEC? Então, o que acontece? Ele me convidou para prestar um vestibulinho, eu nem sabia que era isso, né? Aí eu lembro que ele ia fazer um cursinho preparatório e ele me convidou para fazer esse cursinho com ele. Só que meus pais não tinham tanto dinheiro para pagar, né, esse cursinho, então eu não falei nada para meu pai. E aí, um belo dia, esse meu amigo ele ligou pro meu pai e falou o seguinte, eu queria convidar o Ronaldo para fazer o cursinho comigo. Você topa? Aí ele falou, topo, né? Ele procurou meu pai e falou, não, você vai entrar no cursinho, né, para prestar esse vestibulinho aí. Fiz o cursinho. Em resumo, fui aprovado na ETEC no ensino médio. E aí, um ano depois, eu prestei a prova para o ensino técnico, né, e não sabia o que eu queria fazer. Então, optei um curso técnico de mecatrônica.
Nesse intervalo, né, eu já tinha desistido de ser jogador de futebol, né? Via que talvez não teria o talento necessário, nem mesmo ali um empresário para me direcionar na carreira. Mas nunca chegou a machucar o joelho. Não, o joelho não, felizmente Operar, não. aquela coisa toda. Às vezes eu era um jogador um pouco grosso ali, né? Eu jogava mais na defesa, né? Eu já cheguei a machucar algumas pessoas sem querer, né? Mas, enfim, prestei um curso técnico de mecatrônica. E aí eu lembro que fui aprovado no curso, 1 ano e meio, gostei do curso. E aí eu lembro que eu falei, nossa, eu acho que eu quero me aprofundar um pouquinho nessa carreira. Então, o que acontece? Prestei, no final do curso, um vestibular para fazer engenharia. Então, na minha época, a gente prestava engenharia, não tinha uma especificação, né? Mas eu tinha comigo que eu faria engenharia elétrica. E aí, o que aconteceu? Nesse intervalo, por questão ali da religião, né? Eu tranquei a faculdade, comecei engenharia, tranquei. E aí eu lembro que nesse período, né, entre o ensino médio e a faculdade, eu conheci a minha esposa, né? Então, basicamente, foi minha primeira namorada, né? Eu posso dizer assim, uma namorada séria mesmo, né? E eu fui o primeiro namorado dela, né? Então, ela me incentivou muito ali para eu fazer a engenharia. E aí, nesse período, eu tranquei a matrícula para fazer um serviço voluntário, né, de 2 anos. E eu fui para o Nordeste, então servi ali na Bahia, Pernambuco, Alagoas, né? Passei um pouquinho ali por Sergipe também e fiquei 2 anos no trabalho voluntário. E nesse trabalho, né, eu tinha 19 anos e eu tive algumas oportunidades, né, de liderar alguns grupos voluntários nesse trabalho, né? E foi quando eu percebi, né, que talvez eu poderia investir um pouco na liderança, porque eu conseguia bons resultados, mesmo jovem, liderando ali pessoas no ramo que eu atuava. Quando eu voltei desse trabalho, continuei a faculdade, só que desisti da engenharia elétrica. Por quê? As matérias que eu tinha na faculdade eram muito difíceis e eu tirava nota vermelha, né? Só que, felizmente, meu pai já não me dava mais bronca, né? Porque eu não precisava falar para ele. Já era adulto, já estava na outra fase, né? E aí, chegou o dia que eu deveria escolher, né, a minha especialidade e eu fui convicto que eu escolheria engenharia elétrica. Aí, na hora que eu fui assinar o papel ali, eu escolhi engenharia de produção, nem sabia o que era. E aí, o que aconteceu? Na cara e a coragem, meu pai falou, ali. e aí, escolheu engenharia elétrica? Eu falei, não, produção. Ele, o quê? Você é maluco? O que é isso? E aí, depois eu fui estudar, né, dei uma enrolada para falar para ele o que seria essa engenharia de produção. Mas, enfim, pessoal, tive muita dificuldade, tá? Me formei aqui na FEI. Então, comecei a faculdade com 18, aí fiz 1 ano, tranquei, fiquei 2 fora. Depois eu fiz mais 5 anos e meio, cheguei a repetir 1 semestre. Porque nesse período de faculdade, quando eu estava na metade, eu casei, né? Casei muito jovem, com 23 anos. E no último ano que eu estava para me formar, minha esposa engravidou, né? E eu lembro que na minha formatura eu já estava com um filho já, recém-nascido. Nossa, então a família ali, liderar a família também já foi um outro passo. Foi um desafio. E o que acontece, né? Quando eu me formei, eu tinha aquela expectativa, né? Me formei engenheiro, vou conseguir agora um bom trabalho, né? Vou conseguir agora prover para minha família. Só que acontece, né? Eu trabalhei numa empresa, né, como estagiário, fiquei algum tempo, fui efetivado. E era uma empresa que trabalhava com tecnologias ali para o ramo automotivo, né? Comecei a me especializar. Nesse meio termo também aprendi a falar inglês, né? Então eu fui para fora do Brasil, tive treinamentos ali nessa tecnologia que eu trabalhava. Só que quando eu me casei, eu me formei, eu tive um desafio enorme. A empresa que eu trabalhava, ela faliu. Nossa. E aí os donos saíram, né? Foram embora para Portugal, né? E a empresa ficou aqui, não recebi 1 centavo, né? E eu tive que, basicamente, recomeçar a minha carreira, né? Com um filho ainda, né? Com um filho. Recém-nascido. Família, tudo. Exatamente. Então, veio a insegurança financeira, né? Então, aquele sonho, aquela expectativa de falar assim, nossa, eu fiz uma boa faculdade, fui um bom aluno, né? Então, as coisas vão conspirar a meu favor. Só que aconteceu, né? De certa forma, tive que recomeçar. Uma coisa que aconteceu, as tecnologias que eu trabalhava tinham uma sede na Europa, na Inglaterra, e depois eles me convidaram, né, para continuar trabalhando para eles. Só que eu não tinha dinheiro para abrir uma empresa, né? Só que o meu chefe na empresa, ele tinha um pouco mais de condição e ele abriu uma empresa e me convidou para ser um sócio dele, né? Então, eu tinha um sonho, né, naquela época de talvez ter o meu negócio e surgiu a oportunidade. Então, comecei trabalhando como um PJ, teoricamente, representando essa empresa junto com o meu chefe. E nós começamos um trabalho do zero.
Então, a princípio, foi muito bom o trabalho, né? Foram alguns anos ali bons, só que, de certa forma, passou um tempo, o Brasil entrou numa crise, né? Muito grande. E nessa crise entrou uma revolução da indústria chamada 4.0. E nessa revolução da indústria, os dados passaram a incorporar muito ali as aplicações Ser o novo industriais. petróleo, praticamente, né? Os dados. Exatamente. E foi quando eu fui introduzido nas tecnologias chamada IoT, né? Internet of Things, né? Em português, Internet das Coisas, né? E eu comecei a me especializar um pouco nessa linha. Então, nós vimos uma oportunidade de integrar as máquinas que trabalhávamos, né? Com os sistemas gerenciais de empresa. E, a princípio, deu muito certo. Só que, com o passar do tempo, as crises, elas se intensificaram. E aí, o que acontece? O negócio começou a não dar mais muito certo. E eu lembro que, em 2016, a minha esposa falou assim, ó, você tem habilidade com tecnologia, por que você não migra, em definitivo, né, para uma área de tecnologia, sai da indústria, muda o ramo de empresa? Aí eu pensei, nossa, mas eu tenho uma expectativa de que essa empresa possa dar certo. E eu insisti com essa empresa por mais 3 anos. E aí, no 3º ano que eu insisti, as coisas começaram a dar certo de novo. E nesse intervalo, tive a oportunidade de viajar várias vezes para fora do Brasil, para ter treinamentos, então eu virei um especialista. E o que eu fazia, só eu fazia naquela época. Só que acontece, veio a pandemia. E aí, na pandemia, o negócio que já não estava 100%, né, acabou ficando cada vez pior. Então, eu tive a minha segunda frustração profissional, né? Então, a primeira foi quando eu me formei, a segunda foi quando a minha empresa, de certa forma, não atingiu aquilo que eu esperava. Já o quê? Mais de 10 anos depois? Foram mais ou menos 12 anos, 12 né, que eu anos tive depois. a empresa, né? 12 anos. E era um sonho que, naquele momento, ele estava sendo desfeito, né? Então, eu pensei, não, peraí, eu acho que talvez o ideal seria eu voltar para um CLT, uma empresa grande, ter um pouco mais de estabilidade, mudar um pouco a minha carreira. Então, eu já tinha uma experiência na área de dados, né? Tive a coragem de encerrar a empresa, né, ali em 2019, comecinho de 2020, né? Continuei ainda dando uma assistência part-time, né, em horas Para os vagas, né? clientes? Exatamente. E aí uma coisa aconteceu, né? Eu tive uma oportunidade de mudar de país. Por quê? Nesse período que eu tive a minha empresa, eu comecei uma outra graduação, né? Eu fiz aquele teste do TOEFL, né? Sim. E eu consegui uma bolsa numa faculdade americana chamada Brigham Young, Idaho, para fazer Business Management, né? Que seria um curso de administração. Então, como eu já tinha um técnico um pouco avançado na minha área, eu achei que um curso de administração... Para outras áreas ali, né? Aquele profissional em T que a gente fala muito. Né? Exatamente. E que essa sua migração para outro país, como você acha que foi a sua adaptação lá? É uma nova língua, uma nova cultura? Então, na verdade, foi um curso que eu fiz à distância, tá? Fiz aqui no Brasil mesmo, né? Então, foram 5 anos. Né? Então, eu trabalhava, né, das 8 da manhã, às vezes das 7, 8 horas da noite. Aí, às vezes, eu começava às 9 horas a fazer a faculdade, ia até 2, 3 da manhã. E fiz isso durante 5 anos, né? E consegui o meu diploma, né, ali em business, né? E aí, o que acontece? Na pandemia, quando eu fechei a minha empresa, eu teria que migrar, né, para uma outra área, que era a área que eu queria trabalhar mesmo, né? Trabalhar com dados, mas num outro segmento, que não fosse a indústria. E aí, decidi fazer um MBA. Né? Foi quando surgiu a oportunidade de eu ir para fora do Brasil. Uhum. Só que com a pandemia, eu já tinha 3 filhos. Quando estava tudo certo para eu sair, eu acabei abandonando, né, esse meu objetivo. Recalculando ali a rota. Bem do Exato. E aí o que acontece? Eu decidi fazer um MBA aqui no Brasil. Uma faculdade chamada FIAP, né? É uma referência na área de tecnologia. Fiz o MBA em Big Data, Data Science. Né? E aí foi quando eu fiz Network, né? E o que acontece? Para ter essa recolocação, não foi fácil. O que eu tive que fazer, né? Muito networking, né? Eu senti que eu estava recomeçando do zero, isso era 2020. E aí um amigo meu indicou, né, uma empresa que era uma parceira da Microsoft. E eu tive a oportunidade, né, de estar nessa empresa. E basicamente trabalhei um tempo ali por uma ajuda de custo, né, ganhando bem menos do que eu estava já acostumado. Só que deu certo. Adquiri uma experiência e quando eu estava com quase 1 ano nessa empresa,
surgiu a oportunidade de eu fazer um processo no Itaú para entrar com um cargo de analista, né? Então, eu já estava numa função né, sênior e eu, quando entrei no Itaú, fui para uma função pleno. Né? Então, foi como se eu tivesse né, realmente dado alguns passos para trás. Né? Só que acontece, quando eu entrei no Itaú, eu abracei né, muita oportunidade. Então, eu já tinha tido experiências muito ruins, né, de você não saber se ia receber né, no mês seguinte. Né? Se eu não tivesse resultados e vendas, a gente não tinha essa garantia. Então, o fato de eu estar ali estável, uma empresa que me dava boas condições, eu abracei isso realmente com respiro na carreira ali, né? Exatamente. E o que acontece foi um pouco menos de um ano na cadeira de pleno. Tive a minha primeira promoção no Itaú ali para um cargo sênior, né? E aí depois eu fiquei mais 2 anos num cargo sênior e foi quando surgiu a oportunidade de eu participar de um processo para virar coordenador, né? E nessa hora, muitas coisas entram em pauta, não só o seu conhecimento técnico, né? Mas pessoas que decidem apostar também em você, né? Então, teoricamente, eu era novo de empresa, muito novo. Não é comum pessoas com 3 anos, né, sair de um cargo pleno e virar coordenador. Né? Um cargo de liderança ali, onde você tem várias pessoas trabalhando no seu time. Estruturar isso né, não é algo fácil, né? Não é algo fácil. Então, assim, tive pessoas, mentores, né, muito importantes nesse meio termo, né, que eu fiz ali no próprio Itaú mesmo. Né? Inclusive, minha coordenadora, que me deu toda a força para eu buscar né, essa oportunidade, e a minha gerente que me contratou, né, que apostou no meu trabalho. Então, enfim, essa é um pouco da minha trajetória, altos e baixos. Então, hoje eu posso dizer que eu estou né, num momento muito bom aí da minha carreira. Muito bom, muito bom. Legal saber da sua trajetória. E a gente vê que toda a trajetória, até chegar no topo, não é fácil. Não é uma linha reta, altos e baixos, muita verdade. E logo quando você entrou no cargo de gestor no Itaú, o que você acha que foi mais difícil? A adaptação nesse cargo de gestão? Você já tinha tido uma experiência de ter uma empresa, então gerir talvez não fosse um problema, mas gerir pessoas. Como você acha que nesse âmbito de equipe, o que foi... Você teve toda uma mentoria, o que foi melhor para você? O que te deu uma segurança ali? Como foi essa experiência? Eu falo que a gestão, né, ela começou em casa comigo, né? Porque tenho 4 filhos, né? E eu falo que você gerir né, filhos, muitas vezes, é um desafio enorme. Maior que gerir uma empresa, às vezes, né? Exato. Pessoas, cada uma tem a sua necessidade, cada um tem seus desafios. Uma empresa como o Itaú, por exemplo, foi um desafio de adaptação no começo, né? De conhecer o time. Aquele frio na barriga foi enorme, né? Porque todo líder tem uma pressão, né? O líder, ele tem que, muitas vezes, estar disposto a resolver problemas complexos. Isso é verdade. E ele tem que buscar esses problemas e soluções para resolver esses problemas. Então, conhecer o time foi um desafio, promover uma segurança psicológica no time, isso é muito importante, porque a coisa ruim que eu vejo num líder é quando está o time conversando, o líder entra e a pessoa fala, entrou o líder, né? Vamos ficar já... ficam com medo ali, né? Exato, aquele medo. Deixa eu ajeitar a roupa aqui, né? Porque o líder chegou. Ele chega a ter um clima pesado. Você acha que não tem as pessoas não se sentem bem perto do líder e isso é ruim? Exatamente, porque isso mostra que o líder não deixa o time à vontade. Então, não há uma segurança psicológica. É muito aquela visão do chefe e não o líder, né? Aquela pessoa que está numa posição acima das outras pessoas. Então, eu falo que o líder, né, é aquele que é admirado, né, pelos seus liderados, é aquele que inspira, né, é aquele que as pessoas se sentem confortáveis de ser elas mesmas. A pior coisa é você estar num local que você tem que vestir uma máscara e ser um personagem. Então, a boa liderança é aquela que você permite que as pessoas elas sejam o que elas são, né? Que você entenda os desafios que ela tem, tanto no trabalho quanto fora do trabalho, né? E você realmente se importe com o bem-estar, tanto físico quanto emocional de seus liderados. Então, foi muito nessa linha que eu comecei a minha liderança ali no Itaú, para trazer essa segurança para que o time pudesse entregar mais. Muito interessante. Tem uma citação muito legal desse livro, Comece pelo Porquê, de Simon Sinek, que ele diz que para que a gente consiga inspirar um time e para que a gente consiga que os funcionários tenham quase que a mesma visão do dono, é necessário que elas tenham um propósito, né? Como que você enxerga essa questão da liderança com propósito, de trazer um porquê e inspirar o time? Eu gosto muito dessa frase, né? E me lembra muito aquele filme Alice no País das Maravilhas, né? Quando ela está no País das Maravilhas, tem uma hora que ela chega, né, numa bifurcação, ela tem 2 caminhos para seguir, né?
E aí aparece ali aquele gatinho, né? E fala qual o caminho, né? Aonde ela quer chegar. E ela fala, qualquer um, né? Então ele falou assim, se você não tem um objetivo, né? Pouco importa o caminho que você vai seguir. Então, todo líder, ele tem que ter um propósito, né? Você tem que trabalhar para buscar algo. E quando nós estamos numa empresa, independente se seja uma empresa de grande porte, pequeno porte, né? Nós temos que realmente ter aquele senso de dono. Tomar a empresa como se fosse nossa, a área como se fosse nossa. E o senso de dono, teoricamente, vai fazer com que o líder ele compre os objetivos da empresa. E ele comprando esse objetivo, ele vai fazer o possível para entregar aquilo que a empresa precisa. Então, o porquê, né? Realmente, qual o meu propósito? Aonde eu quero chegar? E não falo somente de chegar a nível de carreira, chegar a nível de trabalho, a nível de entrega, né? O que você gostaria de transformar, né? Então, a palavra que eu uso muito, né? E na minha empresa, a gente trabalha muito com isso, é transformar. Como que eu posso transformar? Como que eu posso fazer a diferença? Como que eu posso inspirar, né? Não somente os meus colaboradores, mas como os meus clientes, né? Então, esse é o desafio, né? Então, eu vejo que o meu porquê hoje está muito ligado na transformação e como eu posso inspirar. Falando em inspiração, né, a gente tem um dado que é muito legal trazer aqui para nós, que segundo a Talent Academy, apenas uma pessoa a cada 10 tem vocação para liderança. E falando sobre isso, o que você acha que você pode fazer ou tem feito no seu trabalho, fora, até porque são 4 filhos, né? Como você passa isso para eles, se você acha que eles vão ter um cargo de liderança algum dia, se é uma inspiração, e como você trabalha isso com jovens, o incentivo para os jovens, né? Porque 1 em cada 10 eu acho que é muito pouco, né? Um incentivo. Como você incentiva? Principalmente pensando que talvez a liderança é muito uma questão de exercício, né? Isso. A maioria das habilidades a gente não nasce com elas, né? O que você acha que os jovens precisam pegar nessa visão? De desenvolver habilidades? Quais são as chaves aí? Eu acredito que aqui nessa vida, todos nós temos a oportunidade de desenvolver talentos, né? Alguns têm mais facilidade para algumas questões e outros para outras questões, né? Vou pegar o caso do futebol, né? Você pega ali o Neymar, né? A gente via vídeos dele com 6 anos, né? Já tendo a diferença, né? Mas temos outros jogadores como o Rogério Ceni, que para bater uma falta boa, ele terminava o treino e ficava mais 2 horas após o treino para bater faltas. Então, acredito que com esforço e disciplina é possível, né, de certa forma, adquirirmos habilidades, inclusive de liderança. Em casa, eu tenho algumas técnicas que eu uso com a minha esposa, né? Primeiramente, dar autonomia para os filhos. Então, eu tenho um filho de 10 anos que muitas vezes eu peço para ele ir ao mercado, né? Mas tenho o medo de acontecer alguma coisa. A gente tem esse medo, né? Mas eu preciso dar essa autonomia para ele. E também dar desafios em casa, né? O meu filho de 13 anos, ele trabalha com a minha esposa. A minha esposa é psicóloga, ela tem um consultório. E o meu filho de 13 anos, ele tem a responsabilidade de gerar os boletos, né, no mês ali, para minha esposa mandar para os clientes. Legal. É uma tarefa pequena, mas para já dar essa autonomia. E quando nós falamos de grandes organizações, né, hoje está muito comum a gente trabalhar com times empoderados. Então, antigamente, como que era a gestão? Tinha o time, chegava lá o gestor e falava, você faz isso, você faz aquilo, né? E uma delegação imediata. Uma delegação imediata. O que é um time empoderado? Nós sabemos qual é o porquê que nós temos que entregar. Então, nesse porquê, a gente vai quebrar em atividades e o time decide, né? Quem tem mais habilidade para pegar uma atividade ou outra. E o time, ele se governa. Então, o gestor, ele faz a gestão de pessoas, ele acompanha, né? Ele pega as rédeas para que as coisas não saiam do controle, mas o time, ele tem que ter esse senso de dono. E a gente prega muito isso. Então, o time empoderado, né, é um bom caminho para as pessoas liderarem. Então, eu falo que nem sempre o líder é o gestor. Dentro de um time, eu posso ter um analista que ele é um líder. Nem sempre o cargo define se a pessoa é líder ou não. Mas o ponto principal do líder, o líder tem que estar disposto a assumir responsabilidade. Quando eu falo da faculdade, a gente tem um trabalho para fazer. Sempre vai ter aquele que vai assumir a frente de um trabalho. Sim. Quando eu estava no MBA, a gente tinha vários trabalhos, só que todos trabalhavam aquela vida corrida. Então, o que nós fazíamos? Cada trabalho, um vai assumir a liderança. Então, ou seja, a gente tinha um trabalho X, o Ronaldo assume a liderança. O trabalho Y, né? O colega, né, do grupo. E assim vai. Então, todos têm essa oportunidade de liderar. Então, eu falo que a oportunidade da liderança está
na solução de problemas. Eu aprendi uma vez fazendo um curso numa instituição chamada Data Science Academy, e ele fala que todo profissional ele é pago para resolver problemas. E quanto maior é o problema que ele resolve, mais é a remuneração que ele vai atingir. E é uma contrapartida justa, né? A gente muitas vezes vê, principalmente jovens no início da carreira, buscando ali salários incríveis, mas que ainda não tem essa visão da entrega, né? Então, um ponto que a gente sabe que hoje o mercado ele é muito dinâmico, né? Se a gente for parar para pensar, até 2030, tem dados que falam que mais de 50% dos profissionais vão ter que se reinventar. Então, a gente tem metodologias ágeis, a gente tem muita coisa técnica hoje, né? E como que você acha que o mercado hoje, principalmente na sua experiência dentro do Itaú, essas metodologias estão sendo implementadas e como a gente pode se preparar para essas novidades até os próximos anos aí, né? Não, perfeito. A questão, né? Eu aprendi uma vez com meu pai, quando eu era criança, ele falava o seguinte, que o homem deve ser aberto a mudanças, né? Sim. Então, a mudança é algo que, se nós nos adaptarmos a elas, nós vamos conseguir acompanhar as transformações que o mundo vem passando hoje. Hoje temos vivido muito a transformação para a inteligência artificial. E também essa questão da tecnologia, ela está presente não somente nas áreas de tecnologia. Hoje, uma pessoa que trabalha com marketing, que trabalha, por exemplo, com CRM, né, tem que fazer uma programação em Python às vezes, né? Mexer num dashboard ali no Power BI, né, no Tableau, né? Então, essas transformações, elas são fundamentais. E a metodologia ágil, hoje, ela é um framework que é utilizado tanto para a TI, também já sendo expandida para outras áreas. Em marketing também é totalmente adepto ali, né? A gente usa muito também. Exato. E o ponto principal, né, do framework é você gerar times empoderados, né? E, de certa forma, você ter times que se governam. Então, hoje, estamos saindo muito da metodologia de projeto e entrando na metodologia de produto. Qual a diferença de um produto e um projeto? O projeto ele tem tempo para começar e tempo para terminar. Um produto, ele não tem tempo para terminar. Você começa ele e você pode incrementar esse produto até o infinito, né? E a gente vê, por exemplo, casos aí de produtos como o iPhone, por exemplo, que ele começou, né, há muitos anos e ele sempre é incrementado. Ele é um produto vitalício. Um ciclo de vida que talvez no começo eles nem conseguiam enxergar. Exato. Tanto tempo, né, no mercado. Então, a questão do framework do ágil, ele visa realmente essa mentalidade de produto. Você sempre incrementar, fazer pequenas entregas para você incrementar o produto e você agregar cada vez mais valor para o cliente. Então, eu vejo que hoje, na empresa que eu trabalho, além do ágil, existem outras metodologias que são utilizadas. Por exemplo, metodologia de processo, uma muito comum, o Lean Six Sigma, né? Onde a gente tem as variações ali do Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, né? Isso é muito importante para você desenvolver processos que vão gerar eficiência e rentabilidade. E uma coisa que é muito importante, nessa era que nós estamos, se nós pararmos de estudar, nós vamos ficar para trás. Exato. E não só na área de TI. Antigamente, né, na época do meu avô, por exemplo, ele fazia um curso de engenharia, lá em 1970 alguma coisa. Esse curso era vitalício para ele. Ele não tinha mais a obrigação de se especializar, fazer uma pós. Ele ia ter uma vida confortável, com boa remuneração, para o resto da vida. Então, foi passando o tempo. Quando foi na década de 90, né, uma faculdade ela já tinha uma validade menor. Eu falo que hoje, né, um curso superior ele tem uma validade aí de 5 anos. Né? E a cada 5 anos nós precisamos fazer outras especializações. Se renovar ali, né? Exatamente. Então, você vai ver hoje pessoas fazendo 2, 3, 4 MBAs, né? Por quê? O estudo ele é algo constante. Certificações, né? Não só de tecnologia, mas certificações também na parte de ISO, certificações, às vezes, de um negócio específico, né? Tem muitas certificações, aquelas financeiras, né? CPA 10, Exato. CPA 20. Então, isso é o que vai agregar. Então, vocês que estão estudando, no jovem que está estudando, que vai ouvir esse podcast, é aquela coisa, nós temos a ciência que nós não podemos parar de estudar. É verdade. O desenvolvimento para o futuro, ele pode nos proporcionar não só uma vida melhor, né? Uma perspectiva que a gente vê, né? E você, 4 filhos, toda a criação que você dá para os seus filhos, como dentro do Itaú você vê essa perspectiva de crescimento, novas áreas, desenvolvimento de pesquisas.
a gente já falou sobre liderança, mas eu queria saber de você, como você é como líder lá dentro? Como você se enxerga? Aquele tipo de líder que o pessoal treme as pernas quando chega, ou é aquela pessoa que deixa todo mundo à vontade? Você acha que... Como você é essa pessoa? E também para evitar conflitos e como superá-los também, aquele tipo de desavença, às vezes dentro de uma equipe, da gestão, né? Como você acha que você é no interior ali, na Impia? Eu posso dizer que algumas questões da minha vida, eu sou o líder mais antigo, né? Igual vocês comentaram no começo, né? Leram na minha biografia, né? Eu tenho um projeto que eu participo, né? Que é o projeto Mãos que Ajudam. E eu sou um líder nesse projeto, né? Já há alguns anos, né? Ali eu tenho um tipo de liderança. Na minha casa, eu tenho que exercer um outro tipo de liderança com os meus filhos, né? E no trabalho, eu posso dizer que no Itaú eu sou um líder jovem, né? Que ainda estou em formação, né? É o que eu poderia dizer, né? Mas eu trago toda a bagagem de gestão de pessoas que eu adquiri. De uma vida inteira, de uma vida inteira, né? Então, isso hoje eu vejo que tem me aberto portas no trabalho, né? Portas de fazer parcerias, portas de trazer confiabilidade. Me considero um líder que as pessoas gostam de estar junto, né? Que as pessoas não precisam colocar máscaras, né? Para serem quem elas não são, né? Procuro ser um líder muito próximo ali também dos problemas que as pessoas enfrentam em suas vidas, né? Então, procuro ser um líder que tenha um respeito, que pratica ali os conceitos de inclusão, né? Então, cada ser humano é único, nós temos que entender isso, né? E a forma que eu lidero um colaborador, não necessariamente tem que ser um padrão para todos que eu lidero. Então, eu tenho uma frase que eu persisto, né, na minha liderança, né? A liberdade ela é condicionada à responsabilidade. Quanto mais responsável uma pessoa ela é, mais liberdade nós vamos dar. Então, para alguns funcionários que são muito responsáveis, é muita liberdade, muita autonomia. Mas para aqueles que talvez, né, não tenham uma grande responsabilidade, a gente vai ajudando, né? Marcando ali mais checkpoints, mais acompanhamentos. Mas, enfim, eu posso dizer que eu sou um líder hoje querido, tá, pelos meus liderados, né? Eu sou um líder em formação, muito humilde para receber, né, os conselhos das minhas lideranças superiores, né? Sou um líder que procuro fazer a minha liderança para cima, para inspirar não somente a minha equipe, mas inspirar também pessoas que estão acima de mim. E, é claro, na minha empresa hoje, as oportunidades de crescimento, elas existem, né? Mas tudo ao seu tempo, né? A gente não corre mais do que as forças permitem, né? Eu falo que nós temos que curtir o momento. Quando eu fui um analista pleno, eu curti o momento. Antes de ser analista pleno, quando eu estava ganhando ajuda de custo numa consultoria, né, no começo, né? Eu curti o momento. Quando eu tive a minha empresa, eu curti o momento. Curti o momento nas dificuldades, curti o momento, né, nas partes boas que apareceram, e hoje eu estou curtindo o momento, né? Então, eu acho que é isso, é lidar com pressão, você ser feliz, né? Eu acho que pensar no dia de hoje, ele é importante. Muitas vezes, na ansiedade, a gente vive o futuro. E quando nós vivemos o futuro, temos muitos presentes vazios, né? Muitos passados vazios. Então, eu estou querendo viver esse momento para ter experiências, memórias, que quando olhar mais para frente, né, e refletir sobre o meu passado, eu possa me orgulhar, né? E alguns valores que eu pratico, né? O valor da ética, né? Inclusive, parte da cultura da empresa que eu trabalho, a ética é inegociável, né? Então, eu levo isso para o trabalho, não só para o trabalho, mas para a minha vida também. Procuro ser uma pessoa ética e íntegra no meu dia a dia, né? Não somente na empresa, mas na minha família e também no lidar com as pessoas, né? Então, eu falo, hoje, só dando um exemplo, eu estava no trânsito, aí sem querer, né, eu acabei fechando ali uma faixa por alguns minutos, né? Aí passou uma pessoa muito brava, buzinou, me xingou, né? E ali eu falei, meu, o cara não sabe o que está fazendo, né? Foi sem querer, né? Se ele me conhecesse, talvez ele não faria, né, o que ele fez ali. Mas, enfim, são valores importantes, né? O valor também da família, né? Eu acho que é um valor que eu persigo na minha vida, né? Sou feliz com a minha família, procuro praticar o respeito tanto na minha família quanto para com outras pessoas. Muito bom. E, inclusive, você citou um ponto que é muito interessante. Tem algumas pessoas que têm aquela visão de que a liderança é como um lobo solitário ali, né? Aquela coisa toda. De que o líder ele não consegue ter essa visão de felicidade, de criar um time que se respeita e que também curte o momento juntos ali, né?
Então, acho que hoje em dia é muito mais comum que a gente veja as empresas se adaptando para ter esse ambiente mais saudável de liderança, de ter uma liderança que tem aquela questão situacional, né? Ele vai olhar cada caso como um caso específico. Você acha que hoje, no modelo de liderança do local onde você trabalha, tem espaço para todo mundo crescer? Tem espaço para todo mundo ter essa liberdade, essa felicidade no trabalho, igual você estava falando? Sem dúvidas, né? Nós sabemos que as pessoas, elas são diferentes, né? Com certeza. Então, o espaço, com certeza tem. Né? E eu diria que não só na minha empresa, mas em qualquer outra empresa. Né? As pessoas, elas podem ser o diferencial em qualquer profissão. Né? Eu vou dar um exemplo, né? Eu lembro quando eu morava em condomínio, tinha lá o porteiro. Quando chegava alguém e perguntava, eu quero falar com o Ronaldo. Ele falava, qual que é o apartamento? Aí, não sei. Então eu não posso fazer nada porque eu não sei, né, aonde ele mora, né? Mas já tem aquele porteiro que você fala, eu quero falar com o Ronaldo. Fala, é o apartamento tal, né? Você vê que a pessoa ela se especializou um pouco mais ali. Conhece os moradores Conhece um pouco ali, mais. né? Então, para essas pessoas que buscam fazer algo a mais, não ficar na mesmice, eu acredito que o caminho do crescimento existe, né? E em qualquer área, em qualquer empresa do mundo. Eu falo que nesse boom que teve da tecnologia, muitas pessoas decidiram migrar para a área de tecnologia, achando que, pelo fato de migrar, teriam um sucesso financeiro já imediato. Só que uma coisa nós temos que ter em mente, será que todos têm a vocação e o talento para serem um profissional de tecnologia? Né? Essa é a reflexão. Por quê? Não existe só carreira de tecnologia, né, no mundo. Eu posso ser bem-sucedido em qualquer carreira que eu atuo. Um psicólogo, ele pode ser bem-sucedido como pode ser mal-sucedido. Um médico, todo médico é bem-sucedido? De forma alguma, né? Então, a questão qual é o segredo? É eu sair fora da caixa. A gente, às vezes, trabalhar contra o status quo, né? Então, por exemplo, alguém no trabalho, ele me aciona e fala, ô Ronaldo, como que eu faço isso? Aí, na hora, eu vejo que não é parte do meu escopo. Eu tenho duas opções. Falar, não sei, né? Se vira. Ou falar, não, peraí, não é meu escopo, mas eu posso, talvez, ali te ajudar e te direcionar. Tem alguma informação, né? Informação. Então, o segredo do sucesso para você crescer está nas parcerias que você forma, a forma como você conduz o trabalho, a forma como você sai da caixa, você não fica na mesmice. Então, por exemplo, o meu trabalho é pegar essa caneca, né, e mover daqui para cá. Beleza, né? Então, todo dia eu movo daqui para cá. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso colocar uma água, né? Eu posso, talvez, aqui enfeitar um pouco essa caneca e entregar algo melhor. Então, para quem quer crescer, né, nós precisamos sempre olhar para fora da caixa. Se eu ficar dentro da caixa, fazendo sempre a mesmice, eu vou entrar no mesmo bloco que a maioria das pessoas. Né? Então, por que o estudo ele é importante? Quando a pessoa não tem estudo, ela vai procurar os empregos que exigem menos estudo. Ela vai concorrer com milhares de pessoas que não têm estudo. Ela faz uma graduação, ela já reduz um pouquinho ali, né, a gama de concorrentes. Aí ela faz uma especialização, já reduz ainda mais. Chega uma hora que você não precisa mais correr atrás do trabalho. As pessoas vão atrás de você porque você já é um especialista, porque você se desenvolveu. Então, para essas pessoas, né, que eu diria que aplicam a disciplina no dia a dia, que se esforçam, qualquer área que elas trabalharem, elas conseguem ter o sucesso. Perfeito. A gente fala muito também da questão das soft skills para a liderança, né? A gente sabe que essa questão do estudo, do lifelong learning ali, são questões muito importantes, mas quais você acha que são outras características, habilidades mais comportamentais que um líder precisa ter para tocar esse barco aí? Então, eu acho que a colaboração, né, é uma excelente característica, a capacidade da pessoa resolver conflitos, né, isso é muito importante. A comunicação também, ela é muito importante. A gente está falando de pessoas, né? Então não tem como deixar de lado. Eu falo que na tecnologia, no passado, né, a pessoa que trabalhava com TI, ela tinha que baixar a cabeça e desenvolver. O cara não sabia nem falar bom dia. Colocava o fone de ouvido ali. O fone desenvolvia. Aí, entreguei aqui, maravilha. Esse profissional não tem mais espaço hoje no mercado, né? Quem trabalha com TI, ele precisa saber se comunicar, né? Então, isso é muito importante. Então, a comunicação, né, a colaboração, o trabalho em equipe é muito importante. Ninguém resolve nada sozinho, né? Hoje não tem aquela pessoa que é o herói, né? Então, a pessoa tem que saber ali trabalhar em equipe. A paciência, ela é uma baita característica. Eu vejo que a geração hoje mais jovem,
essa paciência ela tem ficado cada vez mais curta. A pessoa entra numa empresa e ela quer já ser promovido, né, a diretor da empresa no ano seguinte. Né? E muitas vezes esse caminho ele é longo. Então, se você olhar, às vezes, um líder que está numa empresa no cargo de gerente, no cargo de superintendente, diretor, foi uma vida, 20 anos, 30 anos para ele chegar nesse cargo. Né? Então, existem aqueles que conseguem atingir antes? Consegue, existe, né? Mas ainda assim o mais comum é nós aplicarmos ali a paciência, né? Que é muito importante para nós termos os soft skills, né? E também, é claro, né? O autocontrole, ele é muito importante. A pessoa fala assim, eu não levo desaforo para casa. Não, tem que levar. Muitas vezes tem que levar. E não tem nenhum problema nisso. Tá tudo bem, né? Então, às vezes eu levo um desaforo, amanhã a gente resolve, né? Isso é muito importante. Então, são as soft skills que eu vejo que hoje tem feito a diferença para moldar ali um bom profissional. Isso, a gente tem falado bastante de futuro, cenário, né? Para deixar conselhos, eu acho assim importante para o futuro. A gente tem gerações vindo, né? Tem as gerações dos nossos avós, nossos pais, a nossa, a sua, né? E cada vez a gente vê mais a tecnologia avançando e influenciando nisso, né? E você trabalha no Itaú, né? Uma empresa muito ligada também com tecnologia, né? Fazer gente como a gente, né? Temos que saber fazer. O que você acha para uma pessoa que quer entrar na área, que almeja um dia ser líder? A gente fala, tem um caminho longo até lá, altos e baixos, como a gente contou aqui, sua história toda. O que você acha que as competências que a pessoa tem que adquirir já cedo? O que ela deve estudar? Qual o caminho mais fácil, né? E deixar um conselho para esse tipo de pessoa que almeja um dia ser líder, né? A gente deu uma estatística aqui, 1 em cada 10, né? A gente pode deixar aqui, quem sabe, daqui a um tempo, mais pessoas tenham se interessado por esse caminho. O conselho que você deixa? Eu acho que o primeiro conselho que eu daria para quem quer ser líder é assumir responsabilidade. E isso desde cedo, tá? Quando a gente fala da escola, quantas vezes tem aquele aluno que ele fala assim, posso estar no seu grupo para fazer o trabalho? Porque ele sabe que você vai fazer o trabalho. E ele não faz nada, ele só recebe a nota ali, né? Ah, mas eu não sei como fazer. Descobre. Então, quanto mais responsabilidade a pessoa ela começa a adquirir desde cedo, esse é o caminho. Porque o que é um líder? Ele assume responsabilidade. Dá um problema, quem que vai responder? É o líder, né? Então, tá na escola, tem um trabalho, pega a responsabilidade, participa, mesmo que você não lidere o grupo, né? O que eu posso fazer, né? Qual é o desafio, né? A gente fala o seguinte, é você desbravar diariamente. Ah, eu estou num time de futebol, né? Ah, eu não estou jogando muito bem. O que eu posso fazer para melhorar, né? Então, um líder, ele além de assumir responsabilidade, ele busca melhorar, reconhecer seus pontos fracos, né? E aprimorá-los. Faculdade. O pessoal que está na faculdade, é difícil estudar e trabalhar. Essa é a realidade do brasileiro, né? Aí o professor pega e manda um trabalho, né? Ah, não quero fazer, né? Isso vai a contramão da liderança, tá? E além disso, outro conselho que eu daria, a gente se envolver também em causas, né? Às vezes fora da faculdade, fora do trabalho, né? Assumir responsabilidades, às vezes, na comunidade, em algum grupo, né? Então, hoje, a gente vê aí vários grupos que buscam melhorias em várias áreas, né? Por que não eu fazer um trabalho voluntário, né? Para exercer, né, essa questão de assumir responsabilidade. Então, conforme você vai assumindo responsabilidade, você realmente vai se qualificando para ser um líder. E detalhe, né? Tem pessoas que não querem ser líderes, mas mesmo não sendo líderes, eles podem ser pessoas muito bem-sucedidas profissionalmente, né? Hoje tem uma figura, né, em várias empresas que é a figura do especialista. Que é alguém mais técnico ali, né? Exatamente. O especialista ele é uma referência, mas ele não tem liderança de pessoas. Mas todos têm o respeito como se ele fosse um líder, né? Então, é muito ver daquilo que você gosta de fazer. Tem pessoas que não têm paciência de lidar com pessoas. Então, outro conselho que eu daria, eu sou uma pessoa muito nervosa, não tenho paciência com os erros das pessoas, né? Não tenho paciência em lidar com pessoas diferentes, né? Então, ou seja, o caminho para ser líder é você começar, né, a exercitar esse respeito, essa compreensão, porque eu falo que a liderança ela é muitas vezes emocional, né? Então, eu posso fazer vários cursos de liderança, eu posso ler vários livros, mas se eu não tenho o principal, que é o respeito, né? E o fato de você se importar, né? Eu falo que na religião a gente usa muito esse termo do amor ao próximo, né? Então, quanto mais respeito, né, eu tenho pelo meu semelhante, né, mais eu estou no caminho da liderança, porque eu vou me importar com o bem-estar do outro.
Então, se eu me importo com o bem-estar do outro, eu estou no caminho para ser a liderança. E é claro, se eu adquiro essas habilidades soft, muito importante também nós temos aqui as técnicas, né? Então, eu falo que as técnicas de liderança, junto com as soft skills de liderança, elas andam em conjunto. Eu posso ser o maior especialista, se eu não tenho ali a soft skill para liderar e também o desejo, né? E eu falo, aquela felicidade em liderar, nada dá certo. A liderança pode ser um fardo, né? E ela pode atrapalhar. Muito bom. A gente agora já está chegando para o momento final do nosso podcast. A gente agradece muito por você estar aqui, contribuir tanto com a sua visão de liderança, as coisas que você está vivendo no dia a dia. A gente sabe que o cenário de liderança hoje é assim muito acirrado, porque tem muitas pessoas que almejam as posições, mas que muitas vezes não estão se preparando para isso, né? Então, para a gente poder finalizar, um jogo rápido aqui. A gente queria entender quem são suas referências de liderança hoje e se você tem algum livro que você indica para alguém que está querendo se desenvolver como um líder. Perfeito. Bem, eu falo que lideranças hoje, né? Eu vou falar que tenho os grandes líderes, né? Eu falo que dentro da religião que eu frequento, eu tenho líderes de muita referência, né? Entre eles, eu vou citar alguns nomes aqui, né? Russell M. Nelson, né? Jeffrey R. Holland. Eu tenho também ali o Dieter F. Uchtdorf, no mundo corporativo, né? Eu gosto muito de alguns CEOs, né, que eu tenho acompanhado. Por exemplo, o próprio CEO do Itaú, né? Eu acompanho muito ele, né? O Milton Malloy, né? Tem outros CEOs também de outras instituições financeiras, né? Tipo a Lívia Chanes, né, do Nubank, eu sigo ela também no LinkedIn. E também tenho muitas referências, tá, no meu dia a dia de trabalho, né? Eu falo que a minha gerente é uma grande referência para mim dentro do mundo corporativo, uma mentora. Né? A minha última gerente também, a minha última coordenadora, né? São mulheres aí inspiradoras, né? Que me deram uma bagagem muito boa de como liderar, né? E se eu pudesse indicar alguns livros, tá? Eu falo que tem dois, né? Que, por aquilo que pareça, meu pai que me indicou quando eu era pequeno. O primeiro deles é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Dale Carnegie. Né? Do Dale Carnegie, né? Fantástico, né? E temos um outro do Og Mandino chamado O Maior Vendedor do Mundo, né? É um livro fantástico também com técnicas de liderança e também técnicas de você mentalizar o sucesso, que são realmente fundamentais. Esses são dois livros que eu ponho como referência, livros de cabeceira de cama, que me ajuda muito, né? Então, essa questão de como fazer amigos e influenciar pessoas é o que norteia hoje a forma que eu lido com as pessoas, né? Porque quanto mais amigos você tem, né? Mais parcerias você faz, né? E melhor é o seu dia, tanto no trabalho quanto na vida, né? Então, nada melhor do que você ter amigos na sua vida. No final, tudo começa e termina em gente, né? Em pessoas. Isso é muito bom. Muito bom. E a empresa que ele está hoje, nada melhor, né? A gente vê o marketing do Itaú trabalhando gerações, né? A gente vê que é uma empresa que trabalhou desde os nossos avós e veio com respeito, né? Aquele marketing que a gente fala, né? Aquelas propagandas emocionais pra emocionais, caramba, falando de pessoas. O seu avô passou para o seu pai, que passou para você, e aí você passa para os seus filhos. Isso também é muito importante, muito legal. A experiência que ele passa, assim, o aprendizado que a gente traz. Um cara, né, religioso, família, tem filhos, e isso fica como um aprendizado para mim, para nós e para quem estiver assistindo também. Muito legal, bacana. Então, muito obrigado mesmo, Ronaldo, por você estar aqui com a gente hoje, por ter contribuído tanto com o podcast. Esse que foi o primeiro episódio do Ponto Cash, que é o ponto certeiro para todo mundo que quer se desenvolver como um líder, que quer entender um pouco melhor sobre o mercado, sobre a carreira e principalmente sobre como você disse, né? Criar essas conexões com as pessoas. Acredito que não existe liderança sem isso, né? E hoje nós vamos ficando por aqui, mas antes de finalizar, a gente tem um presente para você. Um presente especial que a gente preparou. Uma caneca especial aqui do Ponto Cash. Quiser abrir o seu aqui? Presente, fica à vontade. Excelente, hein? A gente está muito, muito feliz aí com a sua presença aqui com a gente. Muito obrigado, hein? Honrado aí com o presente. Imagina. Obrigado, hein? E é isso aí. Então, a gente vai disponibilizar toda essa informação, todo esse conhecimento que a gente recebeu de você hoje, Ronaldo. Vai estar no nosso canal no YouTube. Então, todos que quiserem acessar e continuar contribuindo e compartilhando esse conhecimento, a gente está aqui, então, no primeiro episódio do Ponto Cash, que é o seu ponto certeiro para se desenvolver como um líder. Isso aí. Muito obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Parabéns, tropa. Foi muito bom mesmo. Legal, legal.